No primeiro livro da Bíblia, qual é? Qual é o primeiro livro da Bíblia? Pois é esse mesmo. Convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41, verso 50 ao 52. Gênesis 41, verso 50 ao 52. Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. Então vamos ler conosco aqui. Diz assim a palavra, acompanhe com muita atenção. E diz assim: antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Vamos ler todos juntos o verso 51 e 52, vamos lá? 1, 2, 3 e... José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Aleluias. Queridos, o ser humano é muito complexo. O ser humano, ele é tomado por diversas razões, diversas faculdades, diversas áreas da vida, e que nós precisamos atentar-se a elas. Amado e querido irmão, a palavra de Deus nos diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, que nós temos corpo, alma e espírito. Nós somos curados do nosso espírito quando entregamos a vida a Cristo. Nós somos batizados com o Espírito Santo, temos um contato com Deus, temos relacionamento com Deus e somos curados espiritualmente. Às vezes passamos por algumas enfermidades físicas e Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, nos cura. Só que existe também uma área da nossa vida que nós muitas vezes negligenciamos, que muitas vezes nos esquecemos, que muitas vezes não damos atenção, que é a alma. Eu tenho me deparado com tantas pessoas machucadas, feridas, com tantas pessoas machucadas em sua alma, decepções, problemas, separações, percas, objetivos não alcançados, traumas de infância, tem trazido feridas na alma de muitas pessoas. E nós temos a atitude, na maioria das vezes, de deixar aquilo de lado, de não tocar na ferida, de não se deparar com a situação, de fingir que nada está acontecendo, de fingir que eu não tenho isso no meu coração e na minha alma, incrustado na minha alma. Eu quero compartilhar com você da linda história de um homem que transpôs tudo isso, de um homem que venceu tudo isso, de um homem que tinha tudo para ter a sua alma totalmente dilacerada, mas esse homem transpôs esse obstáculo
tabernáculo e viveu a vontade de Deus na sua vida. Eu quero compartilhar ao seu coração da maravilhosa história de José do Egito. José, a Bíblia começa a relatar de fato a história desse homem com alguns detalhes a mais a partir do capítulo 37 de Gênesis. E ele começa dizendo que José tinha 17 anos de idade, ele era filho de Jacó, tinha os seus irmãos, seus 11 irmãos, e a Bíblia relata que José, ele era um homem íntegro, era um homem bondoso, aliás, a propósito, era um jovem respeitável, era um jovem piedoso, era um jovem que agradava o seu pai. E um dos agrados que ele fazia com o seu pai era que ele costumava falar ao seu pai, que era Jacó, do mau comportamento dos seus irmãos Dan, Naftali, Gade e Azer, que eram filhos de Bila e Zipa. Amado e querido irmão, quando esses irmãos dele cometiam algumas coisas que não agradavam o seu pai, eles chegavam para Jacó: pai, esses meus irmãos aí fizeram isso, isso e isso. É coisa de irmão mais novo, né? Era o caso de José. A Bíblia nos conta ainda que Jacó amava mais a José, pois ele era o seu filho gerado na velhice com Raquel. Jacó amava esse menino. Jacó amava esse seu filho. Jacó amava José com um grande amor, pois além de José ser gerado, ter nascido na velhice do seu pai Jacó, ele era filho de uma esposa amada de Jacó, que era Raquel. Em demonstração desse amor que Jacó devotava a José, o seu pai fez uma longa túnica de mangas, uma túnica colorida, uma túnica linda, uma túnica feita com minúcia, feita com detalhes, e deu de presente a José. A Bíblia diz que em Gênesis 37, versículo 4, que os seus irmãos, os irmãos de José, vendo que José tinha esse relacionamento estreito, próximo, íntimo com seu pai Jacó, coisa que eles não tinham, eles sentiram ódio de José, eles sentiram raiva de José, eles sentiram um sentimento terrível e tenebroso por José. A Bíblia diz, nesse mesmo verso 4, vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Essas palavras não lhe podiam falar pacificamente. A outra tradução possível, sabe qual é? Já nem sequer o saudavam. Imagine só, você ter vários irmãos na sua própria casa. Esses irmãos te odeiam, têm raiva de você. Além disso, além do clima horrível como esse, chegou ao ponto dos irmãos de José nem lhe saudar, nem dizer oi, nem dizer como vai você, José, nem lhe dirigir a palavra. Os seus irmãos não faziam. Aí, queridos, José, ainda jovem, ele começa a sonhar. E ele começa a sonhar no seu primeiro sonho com feixes de trigo no campo. Ele sonha e o seu sonho ele relata aos seus irmãos. E ele vai dizer para os seus irmãos: olha, irmãos, eu sonhei que nós estávamos no campo trabalhando e nós estávamos recolhendo feixes de trigo, amarrando feixes de trigo, quando de repente o meu feixe se levanta e os feixes de vocês me rodeiam e começam a se inclinar diante de mim. Os irmãos de José não gostaram nada desse sonho. E no verso 8 diz que o ódio dos seus irmãos aumentava cada vez mais. O verso 8 diz: e com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José declarou algo íntimo para os seus irmãos, que foi o seu sonho.
E por causa do seu sonho declarado, os irmãos de José começaram a ter mais ódio ainda. E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José sonha mais uma vez. E esse sonho ele compartilha não somente com seus irmãos, mas agora ele compartilha com seu pai e com seus irmãos juntos. E ele sonha mais uma vez, e o sonho dele, ele sonhava com o sol, a lua e 11 estrelas que se inclinavam perante José. Tanto é que Jacó repreende seu pai dizendo: ei, quer dizer que nós vamos reverenciar você, eu, a sua mãe e os seus irmãos? Que é isso? Mas a Bíblia ainda diz que Jacó guardava tudo isso no seu coração. Depois dessa declaração e desse sonho de José, no verso 11 diz: seus irmãos lhe tinham ciúmes. Agora mentalize. Um jovem de 17 anos de idade vai crescendo, imaturo ainda. Ele é odiado pelos seus irmãos. Os seus irmãos nem sequer lhe davam palavra. Talvez naquela brincadeira que existe dentro da família, quando os irmãos de José talvez brincassem com algo, talvez falassem de alguma coisa engraçada do seu cotidiano, da sua vida, e talvez José querendo compartilhar, querendo participar da família, da comunhão, seus irmãos com certeza diziam: ei, não estamos conversando com você, você não faz parte da conversa, aqui a conversa é conosco, é entre nós. Imagine homens que faziam parte da sua família, nem sequer dirigia a palavra, nem sequer o cumprimentava, não faziam questão de lhe tratar bem, ao contrário, tinham ódio de José, tinham ciúmes de José. Chega uma situação que os filhos de Jacó vão apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. José ficou com seu pai. Nós não sabemos, mas o que parece é que eles passaram um bom tempo lá. Jacó começou a se preocupar qual era o paradeiro dos seus filhos. Jacó começou a ficar preocupado porque eles já tinham tanto tempo fora, cuidando do seu rebanho, e não tinham dado resposta, não tinham avisado nada. E aí Jacó chega para José e diz: José, meu filho, eu quero que você vá atrás dos seus irmãos, eu quero que você vá atrás deles, e eu quero que você volte e me diga o que está acontecendo com eles, qual a situação deles, se eles estão bem, se eles estão com saúde. E a palavra de Deus nos diz que José foi. José vai procurando os seus irmãos. Quando ele é indicado por um homem aonde os seus irmãos poderiam estar, e então ele encontra os seus irmãos. E quando ele estava ainda à distância e ele conseguiu enxergar os seus irmãos, e os seus irmãos o enxergaram, os seus irmãos começaram a arquitetar um plano contra a vida de José. Aí a primeira ideia foi: vamos matar José. Vamos matar José e colocá-lo numa cisterna para que ele morra e fique ali. Um dos irmãos mais velhos, ele se depõe na conversa e diz: não, nós não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso. Não vamos tirar a vida de José, porque o sangue dele vai cair sobre a nossa cabeça. Quando José se aproxima, a Bíblia relata que os seus irmãos roubam, tiram a sua veste. Que veste era essa? A mesma veste que o seu pai Jacó lhe dera. Veste essa que os seus irmãos tinham ciúme, tinham inveja. Uma veste específica para José. E quando José chega, os irmãos tomam, arrancam, despem José e o lançam numa cisterna vazia. Cisterna é um tipo de poço para água, e essa cisterna estava vazia. Enquanto eles estavam conversando o que iria fazer com José, o que iria realizar com a vida de José,
de ismaelitas. Essa caravana de mercadores, de homens que faziam comércio, eles estavam indo em direção ao Egito. E logo brotou uma ideia. Opa, nós não vamos matar José, mas olha o que nós vamos fazer. Vamos lucrar com ele. O que nós vamos fazer? Vamos vendê-lo. Eles pegaram José e venderam para aquela caravana de ismaelitas. Amados, sabe por quanto José foi vendido? Quando chegou naquela caravana e ali eles fizeram a relação comercial e venderam José, sabe por quanto ele foi vendido? Em Gênesis 37, verso 28 diz que ele foi vendido por 20 ciclos de prata. 20 ciclos de prata foi o valor no qual José foi vendido. Sabe o que significa esse valor? Esse valor corresponde ao preço normal de um escravo. Além dos seus irmãos o odiarem, terem ciúme dele, tirarem suas vestes, roubarem suas vestes, jogaram numa cisterna, venderam José para uma caravana de homens que iam para o Egito a preço de escravo. Amado e querido irmão, eles venderam José como se ele fosse um homem qualquer, um escravo qualquer. 20 ciclos de prata era o preço normal que as pessoas comercializavam o escravo naquela época. E eu quero dizer, meu querido e amado irmão, José então foi levado por essa caravana. Quando então ele é levado por essa caravana, ele chega então ao Egito. E lá no Egito ele é entregue, ele é vendido para um homem chamado Potifar. Potifar recebe José na sua casa. José então começa a trabalhar como escravo. Potifar começa a ver em José um homem diferente, um homem diferenciado, um homem que não era como os outros. E aí Potifar começou a delegar responsabilidades a José, até chegar ao ponto aonde Potifar colocou todos os seus bens na mão e na responsabilidade de José. José então começa a dirigir, começa a administrar todos os bens desse homem importante do Egito. Quando as coisas começam a ficar boas para José, ele é acusado por um falso testemunho e é preso. Quando parece que José estava estabelecido, quando parece que as coisas começaram a se aquietar, quando José ele já tinha uma função específica, estava numa casa agradável, o seu patrão o respeitava, o seu patrão colocou grandes responsabilidades sobre os seus ombros. Quando parecia tudo bem, uma mulher, a esposa desse homem, começou a tentar seduzir José. A Bíblia diz que José era um homem formoso, bonito à vista, era um homem belo. E essa mulher se encantou por José e começou a tentar seduzi-lo. Tentou de algumas maneiras, tentou de algumas formas, sem êxito. Chegou ao ponto que ela viu que José não cedia. Ela conseguiu tomar as vestes de José. José correu da presença daquela mulher, e aquela mulher começa a gritar para os seus servos, dizendo que José tinha tentado possuí-la. Por causa de um crime que José não cometeu, ele foi preso, foi colocado num cárcere. Gênesis 40:15, José declara: porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Meu amado, José passou mais de 2 anos na prisão por um crime que ele não cometeu. José sentiu o gosto de ser injuriado. José sentiu o gosto de alguém que foi injustiçado. José, quando pensou que as coisas estavam bem, parece que as coisas começaram a piorar na vida dele. José então vai para o cárcere. E José, como era um homem ungido por Deus, abençoado por Deus, aquela pessoa que administrava o presídio, o cárcere, ele colocou sobre a responsabilidade de José aquela prisão. E José então começou a dirigir os presos,
Bíblia relata que estavam presos no mesmo cárcere que José, o padeiro e o copeiro. A Bíblia diz que eles tiveram um sonho. Ambos tiveram um sonho. E eles estavam aterrorizados. Eles estavam preocupados com o sonho que eles tinham acabado de ter. José, vendo o semblante deles, diz: ei, o que está acontecendo? Por que o semblante de vocês está triste assim? Então eles começam a relatar o seu sonho. E José vai dizer especificamente o que Faraó iria fazer na vida de cada um. O copeiro seria colocado de volta no cargo. O padeiro seria morto. E José deu uma palavra para o copeiro. Diz assim: amigo, quando você encontrar Faraó, quando você se deparar com Faraó, eu quero que você se lembre de mim. Fale de mim para ele. Fale que eu estou aqui. Fale que eu interpretei o seu sonho. Aí, amados, a Bíblia diz, em Gênesis 40, 23, que o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. O copeiro não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. José agora foi pego pela ingratidão. José ajudou esse homem sem ele ter feito nada, sem ele ter pagado nada, sem ele ter ajudado e contribuído em nada. E na hora que José precisa, esse homem nem se lembra dele. Ele volta para o seu cargo, ele volta para servir a Faraó e ele nem se lembra de José. Mas aí, queridos, a Bíblia registra que Faraó tem um sonho. Faraó fica intranquilo com esse sonho, fica inquieto com aquele sonho. E aí ele chama todos os magos do Egito e ninguém consegue interpretar o seu sonho. Quando finalmente o copeiro se lembra: Faraó, teve um homem que interpretou meu sonho quando eu estava ali preso. Ele disse tudo nos mínimos detalhes. E Faraó mandou chamar José. José se lavou, tomou um banho, vestiu algumas vestes novas e se apresentou diante de Faraó. Faraó contou o seu sonho e José interpretou dizendo: olha, são 7 anos de abundância no Egito e a gente tem que juntar comida, juntar nos celeiros, porque depois desses 7 anos de abundância nós vamos ter no Egito 7 anos de escassez. Aliás, no Egito não, no mundo todo. Eu quero falar com você nessa noite sobre curar as feridas da alma. Sabe, nós somos frutos de situações e experiências do passado. Você é fruto disso. Você é fruto de situações e experiências do passado. Eu senti dificuldade quando casei para realizar alguns serviços que o homem precisa saber quando se casa. Eu cresci sem a presença de um pai. Eu não conheci meu pai. Eu fui criado pela minha mãe e criado pela minha avó. E como mulheres, elas me ensinaram, me instruíram, elas passaram conceitos e valores, graças a Deus pela vida delas. Mas pelo fato de elas serem mulheres, elas não me ensinaram algumas coisas que o homem precisa saber. E quem faz isso é o pai. Quem ensina isso é o pai. Hoje, eu sou fruto de uma situação e de um lar onde eu não tive uma presença paterna. Se eu tivesse a presença de um pai, hoje eu teria algumas atitudes diferentes. Eu seria uma pessoa um pouco diferente. Nós somos frutos de experiências do passado. Você hoje, a pessoa que você é hoje, é a soma de situações, de circunstâncias que você viveu lá atrás. O nosso comportamento no presente está profundamente ligado às experiências do passado. Tem pessoas que são carrancudas porque sofreram bastante quando eram jovens.
Pessoas que têm medo de altura, porque quando era criança caiu de um lugar alto. Pessoas que têm medo do escuro, porque quando era criança ela pegou um susto de alguém no escuro e a partir de então ela tem medo de escuro. Você, eu, nós somos frutos de experiências que vivenciamos no passado, desde a meninice, desde a fase infantil até hoje. Eu tenho observado na igreja do Senhor pessoas que foram alcançadas pela graça, pessoas que se converteram em Cristo, mas pessoas que ainda são tomadas por traumas emocionais, pessoas que são tomadas por feridas na alma. Foi a separação que veio, foi o filho que debandeou no mundo das drogas, foi um abuso na infância, foi uma palavra dura. Isso transformou completamente a sua vida. Amado e querido irmão, nós somos frutos disso. Nós somos frutos disso. José, esse homem, tinha tudo para ser um homem agressivo. José foi tratado de maneira rude por seus irmãos. José era para ter sido um homem altamente agressivo. Sabe por quê? Porque dentro de casa, quando era adolescente, quando ainda era jovem, os seus próprios irmãos, a sua própria família lhe tratava mal. Os seus irmãos lhe repudiavam. Os seus irmãos o desprezavam. Os seus irmãos não queriam contato com ele. O que ele recebia era patada. O que ele recebia era palavras duras. O que ele recebia era confrontamento por parte dos seus irmãos. E queridos e amados irmãos, José tinha tudo para ser um homem agressivo. Só que José era um homem tão manso, tão tranquilo, que quando ele foi preso por um crime que ele não cometeu, o carcereiro confiou nas mãos de José todos os presos. Você acha que o carcereiro, ele colocaria na frente do presídio alguém que não fosse controlado? Alguém que não tivesse espírito manso? Você acha? Com certeza não. Jamais o carcereiro colocaria alguém perturbador, alguém que qualquer coisinha já explode, alguém que qualquer coisinha vai para o confrontamento. José tinha tudo para sofrer de síndrome de inferioridade. José tinha tudo para sofrer de síndrome de inferioridade. Tinha tudo. José foi vendido por seus irmãos para ser escravo.